O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Assim, porém, aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentemos. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, você também que nos acompanha através das nossas redes sociais, nesta nossa transmissão da Santa Missa, a liturgia de hoje nos coloca diante da pessoa de Jesus. E nós contemplamos no mistério da vida de Jesus uma experiência muito bonita do Antigo Testamento, mas ao mesmo tempo também muito difícil, que é a experiência do profeta Jeremias. Primeira leitura da missa de hoje. O profeta Jeremias faz uma oração diante de Deus que muitas vezes poderia estar nos nossos lábios no dia a dia da nossa vida, nos momentos em que a gente se sente perseguido, incompreendido na nossa casa, no nosso trabalho, na sociedade, no mundo. Jeremias se volta para Deus e diz: Senhor, defendei a minha causa, julgai vós, porque vós conheceis o coração e não julgas conforme as aparências. Jeremias tem razões para dizer isso. Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Ele experimenta a força da palavra de Deus. No início do seu livro, ele vai dizer: o Senhor me chamou desde o ventre da minha mãe e eu tentei fugir, mas Ele foi mais forte, Ele me venceu. Bonita essa experiência de vocação de Jeremias. Ele foi mais forte do que a minha má vontade. Mas Jeremias enfrenta grandes dificuldades. No seu tempo, o povo de Israel, o povo de Jerusalém, morando em Jerusalém, estavam para serem invadidos pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. E Jeremias tinha dito para o rei Sedecias: não desafia Nabucodonosor, você não pode com ele, você vai perecer e vai fazer perecer o povo. E Sedecias não ouviu Jeremias. Antes, irritado pelas palavras de Jeremias, Sedecias mandou prender Jeremias num poço, numa cisterna, um poço cavado para captar água da chuva. Se não
chovesse, tudo bem, ele ficaria preso. Se chovesse, ele morreria afogado dentro do poço. O fato é que Sedecias desafia Nabucodonosor e não pode com ele. E Nabucodonosor, depois de 3 investidas contra a cidade de Jerusalém, invade a cidade, saqueia a cidade inteira, põe fogo no templo e o pior, mata o filho do rei, o filho de Sedecias, diante dos seus olhos e depois fura os seus olhos, para que a última imagem que ele tivesse diante dos seus olhos fosse do seu filho morto. Se Sedecias tivesse ouvido Jeremias, isto não teria acontecido. E aí o povo é exilado na Babilônia. Jeremias só vai ser retirado da prisão e só vai ser reconhecido, e sua profecia vai ser reconhecida como de fato uma palavra de Deus dirigida ao coração do povo, quando todos esses eventos acontecem. Por isso, quando Jesus começa a pregar, e ele fala sobre perseguição, paixão, cruz, sobre o fato dos seus discípulos muitas vezes não serem aceitos, como muitos também o rejeitam, muitas pessoas vão olhar para Jesus e vão se lembrar de Jeremias e vão se lembrar do exemplo de Jeremias. Estes vão caminhar com Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós também contemplamos a vida da igreja, contemplamos o seu corpo místico, que é a igreja, contemplamos a nossa vida. E nós somos convidados a colocar a nossa causa nas mãos de Deus e pedir que Ele nos julgue. Ouvimos isso no Evangelho, Jesus falando: não confieis no julgamento dos homens. Por mais entendidos que sejam os homens, a humanidade parcial, ela vê o que está fora, Deus enxerga o que está dentro. Deixemos que Ele julgue, que Ele manifeste a sua justiça em relação a nós e em relação àqueles que muitas vezes nos perseguem, causam dificuldades na nossa vida, nos traem a nossa confiança. A nossa confiança precisa estar no Senhor. Também deve ser nossa aquela oração de Jesus no alto da cruz, repetindo as palavras do salmista: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. A nossa confiança está no Senhor que fez o céu e fez a terra, como rezamos habitualmente para receber a bênção. E esta oração confiante deve ser expressão também de um coração que chora. Voltando ao exemplo de Jeremias, temos um livro na Bíblia, no Antigo Testamento, as Lamentações de Jeremias, um texto importante que a igreja retoma durante a Semana Santa, em especial para meditar e contemplar a paixão de Jesus nos seus profetas, de modo especial em Jeremias. Neste texto, Jeremias transforma em oração, transforma em prece, transforma em lamento o seu sofrimento. A gente está vivendo um tempo de grandes sofrimentos. Quantas pessoas têm adoecido por ansiedade, pânico, depressão, guardando dentro do coração a dor que experimentam, a angústia que experimentam. É importante tirar isso de dentro do peito. É importante diante de Deus transformar isto em oração, transformar isto talvez em lamento, transformar isto em lágrimas, para que não adoeça o nosso coração a tristeza das incompreensões e das dificuldades externas que todos nós padecemos. Pedimos que a misericórdia do Senhor nos alcance no tempo da sua graça, nos livre das dificuldades e nos proteja. E de modo especial, nos voltando para o coração de Jesus, neste final de semana, acabamos de celebrar a festa do coração de Jesus na sexta-feira, que nós possamos nos refugiar no coração de Cristo.
Ele entende o quanto é difícil e sofrido o ser humano, conhece o nosso coração e, como bom pastor, conhece o coração de todos e sabe julgar cada um conforme a verdade que habita no coração de cada um. Amém.